Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de jornada de vocês, e hoje eu vou começar abrindo meu coração. A gente vive sendo impactado por um monte de assunto e numa velocidade que acaba gerando ansiedade e estresse. Virou glamouroso ser produtivo e, na verdade, isso acaba sendo tóxico. A gente tem que saber criar momentos de respiro durante o dia. Manter o nosso autocuidado e fazer algumas pausas na nossa rotina corrida nunca foi tão importante. E essa sensação de bem-estar pode vir de vários lugares, até mesmo do cheirinho da sua roupa. O novo Downy Brisa Suave tem exatamente esse cheirinho de paz, que traz calma. Eu adoro colocar em tudo. Nas roupas de cama, nas toalhas, nos pijamas, nas mantinhas, tudo. Quem não gosta de se jogar numa cama cheirosa para relaxar depois de um dia corrido? Ou se enrolar numa toalha gostosa e cheirosinha depois de um banho relaxante? Ou ainda vestir aquele pijama com cheirinho de esse momento é só meu. Todo mundo, né? Downy Brisa Suave tem tudo a ver com o que a gente conversa aqui, com esses temas tão necessários. E por isso vai patrocinar a nova temporada do Jornada da Calma. Nós amamos! E você, também ama esse cheirinho suave? No episódio de estreia dessa temporada suave do Jornada da Calma, também em vídeo, eu tenho a alegria de conversar com uma mulher maravilhosa que eu admiro muito, a Daniela Reis. A Dani é uma das criadoras da Contente, um veículo incrível que traz conversas que abrem a nossa cabeça quando o assunto é relacionamento, trabalho, saúde, bem-estar, tudo que importa de verdade no nosso dia a dia. A Dani também é uma das mães do Martim e uma escritora talentosa, que acaba de lançar um livro que todas as mulheres, quer dizer, todas as pessoas precisam ler. Para todas as mulheres que não têm coragem. Seja muito bem-vinda, Dani! Ai, que alegria! Eu quero dizer que, assim, começar uma conversa respirando é algo que a gente deveria fazer sempre e a gente não faz. Então, já te agradeço por esse minuto de calma e por esse convite. Estou muito feliz de estar aqui. Que bom ter você. Vou falar que a gente tá numa atmosfera acolhedora, a gente respirou fundo, tá aconchegante, tudo cheirosinho, perfeito pra gente começar, mas a verdade é que começar uma jornada é sempre dar um salto no escuro. A gente não sabe pra onde é que essa conversa vai levar a gente. A gente precisa de coragem pra começar uma jornada, Dani. Sem dúvida, a gente precisa de coragem em tantos momentos e eu acho que quando a gente entende que a gente precisa de coragem nos mínimos passos e nos grandiosos, a gente faz um pouco as pazes com essa palavra que muitas vezes é grandiosa e parece que nos distancia um pouco, né? Mas eu acho que a coragem está em tudo. A coragem está, inclusive, em se permitir ter um momento de pausa, um momento de calma, nesse mundo que a gente vive com tantas crises, nesse mundo que a gente vive tão acelerado, tudo para ontem. Então a gente precisa de coragem para entender o que é que nos faz bem, e entender que a gente pode ser protagonista da nossa história, mas a gente tem que estar o tempo inteiro olhando bem de perto o que é que a gente quer, o que é que faz bem e o que é que não faz. Você acabou de voltar de uma viagem muito incrível para Portugal. Eu fiquei acompanhando de longe ali o que você dividiu com a gente. E na volta você escreveu sobre, naquele momento do avião, né? Quando tá todo mundo ali já meio dormindo, ou um pouco não tem para onde ir, o que fazer. Você escreveu sobre a falta que você tem sentido do silêncio. E esse momento aqui que a gente tá num estúdio, tudo bem silencioso, eu fico pensando, qual que é o peso do silêncio hoje na sua vida e qual que é a importância dele? Para mim é muito importante conseguir ter momentos em que eu tô sozinha. Eu acho que eu descobri muito recentemente que eu gosto muito da minha companhia. Que bom! Né? Porque eu acho que a gente se cerca tanto de tantas pessoas, de tantas histórias, de tantas coisas para fazer, que muitas vezes a gente não aprende a se priorizar. E eu sou muito fazedora, eu vou ariana, sabe? Que é aquela coisa, Sim. bora isso, bora aquilo. Então, eu tenho dificuldade de pausar e de ficar em silêncio. E eu acho que por muito tempo eu tinha medo de ficar em silêncio e ouvir o que é que meu coração, o que é que minhas emoções tinham para me dizer para além da superfície. Mas depois de vários processos e depois de uma jornada muito grande, assim, em busca de autoconhecimento, eu entendi que o silêncio, ele me revela muitas coisas. Ele me faz ter ideias, ele me faz escrever, ele me faz olhar para mim com um cuidado que eu gostaria de olhar com mais frequência. Sim. Então, eu virei fã do silêncio, virei fã do ficar sozinha. E eu acho que isso tem a ver também com o fato de que eu tenho um filho pequeno. Então, esses momentos são muito raros.
Então, quando eles acontecem, você quer aproveitar completamente, assim, você fica cavando um espaço, cavando um tempo para conseguir essas ilhas de sossego, assim, então você valoriza muito mais. No livro você conta um pouco da experiência da maternidade, e eu acho que deve ser uma das experiências que todas as palavras não dão conta no fim, de tão avassaladora que ela é. Mas queria te ouvir um pouco mais sobre esses aprendizados, sobre como tem sido aprender com o Martim, aprender nessa experiência da maternidade dupla, a encontrar também qual é o seu espaço, o seu novo espaço no mundo, né? Porque tudo muda de verdade. Tudo muda de verdade, eu acho que leva a gente para uma potência que a gente não tinha se dado conta ainda que tem. Eu acho que o filho é um convite para o presente. Ele tá o tempo inteiro, eu acho meio impressionante que uma criança, ela acorda querendo brincar, ela quer brincar o tempo inteiro. Ela tá ali, focada no presente, ela quer a sua companhia. E eu acho que a gente vive nesse momento de tantas distrações também, né? A gente não consegue mais esperar sem estar com o celular, vendo um monte de coisas, se entorpecendo de notícias, se entorpecendo de conteúdos que não necessariamente vão nos fazer bem. Então, eu acho que a criança, ela tem esse poder mágico de fazer a gente olhar para o que importa. E o que importa? A presença, o tempo compartilhado, a gente ficar junto e a gente rir, a gente brincar. Até esses dias a gente estava tentando brincar de Lego, assim. E eu pensei, não era algo na minha infância. Eu não tinha Lego, não sei se não era algo que minha família não podia comprar, não sei se era algo que não tinha tanto, mas eu nunca consegui fazer muito. Aí eu tava lá tentando brincar com ele, eu falei, eu vou tentar fazer. E eu fiquei, assim, um tempo brincando. Qual é a última vez que eu tinha brincado? Assim, a gente se distancia de muitas coisas. Então, pra mim, ele é um lembrete diário de que a vida precisa ser melhor, que eu preciso ser melhor, porque ele também é uma esponja, então ele se espelha muito em tudo que a gente faz, na forma como a gente fala. Então, eu acho que o tempo inteiro ele tá me fazendo precisar olhar para dentro para entender meu estar no mundo, o que me importa, o que não importa, como é que eu vou equilibrar melhor essa vida. E dividir a experiência da maternidade com a Laura, né, que é minha esposa, é também uma outra avalanche, porque um filho, eu gosto sempre daquela de pensar na anedota que as pessoas falam assim, não, porque a pessoa teve um filho para segurar o casamento. Não existe isso, existe assim, se você quiser complicar um pouco, talvez, é mais fácil. Porque o filho é uma nova presença ali naquela relação, né? Então, existe, pelo menos pra gente, existe um tempo muito grande de ajuste, da gente se entender nesses papéis. Ele nasceu no meio da pandemia, então foi muito duro. Eu falo, né, isso no livro também, e tudo mais. Então, assim, a gente precisou se reentender nessa dinâmica e entender qual é o jeito de uma, qual é o jeito de outra, o que é que uma gosta de fazer com ele, o que é que a outra gosta de fazer. Então, até pra gente também foi muito importante a gente conseguir entender os nossos papéis. Mas eu até nesse texto que eu escrevi, eu falei assim, eu sinto falta desse silêncio, do pensar em silêncio e tudo mais, mas eu não troco por nada, porque eu sinto que desde que ele nasceu, alargou mesmo a minha existência, de que parece que eu não posso mais adiar minhas vontades. Parece que eu não posso me apequenar mesmo, sabe? Ficar com tanto medo, ficar tão insegura, ficar com tantas dúvidas. Tem uma criança que olha pra mim e me acha muito legal. Eu preciso pegar esse olhar também e colocar esse olhar um pouco dentro de mim pra me ver desse jeito, assim. E pra ter a coragem de ser desse tamanho que eu quero ser e tudo mais, sabe? A gente tá falando de coragem, mas a nossa cabeça pensa em opostos, né? Então você citou o medo e eu fiquei pensando quantas vezes eu senti lendo, eu fui só concordando com você e escrevendo também, porque você faz esse convite da gente escrever, então também tive esse momento com o meu caderninho ali do lado, pensando quantas vezes eu fui paralisada pelo medo. Só que também é curioso ler no livro, porque eu acho que eu tenho uma autocrítica tão forte que eu pensava assim, nossa, não acredito que eu estou sendo aqui paralisada pelo medo. Mas aí quando eu comecei a te ler, eu falei, não, peraí, a Dani também teve que lidar com muitos medos para poder dar os passos, inclusive o passo de escrever o livro. Qual foi o medo? Foi o maior medo, o medo de começar a se colocar como escritora e assumir esse papel? Ou foi um outro medo que você falou, não, agora basta, eu não quero mais ser comandada por ele? Nossa, foi um medo gigantesco ao longo do processo inteiro. Porque eu pensava assim, quem sou eu para escrever um livro? Quem é que vai se interessar? Por que
num mundo que existe Clarice Lispector, Annie Ernaux, Guimarães Rosa, por que eu vou escrever um livro? Porque a gente já sabe que existem mais livros do que a gente jamais vai dar conta de ler. Ao mesmo tempo, eu tinha essa voz desde muito cedo na minha vida, na minha cabeça, e que eu tinha esse desejo de escrever. Eu queria conseguir dividir, eu queria ter a materialidade de um livro. Eu escrevo há muito tempo na internet e eu acho maravilhoso, mudou a minha vida. Mas eu queria ter um registro no tempo. E depois da morte do meu irmão, que era a pessoa mais inteligente que eu conheci na vida, assim, um intelectual mesmo. Eu falava várias vezes pra ele, você tem que escrever um livro, tem que escrever vários, tem que compartilhar isso com o mundo. E de repente ele morreu, de repente mesmo. Então, parece que me deu essa vontade de ter um registro. É a parte meio baixa astral, que é assim, tipo, se eu morrer amanhã, pelo menos tem um livro. E eu não acho que é o livro que faz, assim, tipo, tanto é que o meu irmão, eu acho que o que ele fez de diferença na vida das pessoas é o que fica. Sim. Mas por ser muito apaixonada por livro, por ter crescido numa família de pessoas apaixonadas por livro, ele, inclusive, me deu essa urgência. Eu falei, eu preciso fazer. Mas eu me deparei com esse questionamento muito forte em mim o tempo inteiro. Eu acho que os livros, eles, em muitos momentos, eles ainda são colocados no lugar do inacessível. É como se o escritor, a escritora fossem pessoas, os escolhidos, os poucos, os que estão no pedestal. E eu acho que essa conversa, ela é uma conversa antiga. A gente não deveria estar conversando sobre isso mais. A gente deveria conversar sobre a pesquisa que saiu, que mostra que a gente está lendo menos, né? Que 7 milhões de brasileiros pararam de ler. A gente tem que pensar, o que é que a gente vai fazer para que as pessoas leiam nesses tempos de rede social, de conteúdo em 5 segundos? Como é que a gente vai fazer convites para que as pessoas mergulhem no livro, seja qual for o livro, mas que seja essa porta de entrada para outros universos. Eu acho que eu quis muito escrever um livro porque os livros sempre me salvaram. Eles sempre foram esse lugar de conhecer outras histórias, outras culturas, entender sobre sentimentos que eu tinha e que eu não tinha elaborado ainda e colocado em palavras, mas de repente eu li um personagem passando pela mesma coisa e lá estava eu, grifando, dizendo assim, meu Deus, é isso, é isso. Então acho que os livros sempre tiveram esse poder muito grande em mim. E eu queria escrever o meu. Aí foi com medo mesmo, com muita insegurança, com muito questionamento, pedindo mais prazo para a editora, para a Rayana, maravilhosa. Eu falava, não, agora não. Ai, agora não. Aí uma hora ela falou, a gente tem que terminar. Bora, entendeu? Uhum. E aí, o que tem sido maravilhoso é que eu sofri tanto para escrever que depois que ele foi para o mundo, eu não tinha me preparado para a parte boa. Foi tanto medo, eu ficava assim, ai, medo. Mas aí, de repente, teve o primeiro lançamento aqui em São Paulo. E foi uma das melhores noites da minha vida, uma coisa linda. E agora as pessoas começaram a ler Aí eu recebo mensagem. Essa semana eu recebi uma pessoa falando assim, eu vou dar esse livro para todas as minhas amigas no Natal, meu marido não me aguenta mais falar de cada coisa. E eu falo, é isso, assim, eu acho que os livros sempre foram uma companhia muito grande para mim. Eu me reconhecia, eu ampliava minha cabeça e tudo mais, e é muito impressionante ver que o que eu escrevi faz sentido para outras pessoas. Então eu tô assim, passada que faz sentido para outras pessoas. Faz muito sentido, não é que faz pouco sentido, faz muito sentido. Eu realmente fui anotando, escrevendo e pensando isso, assim, o quanto a gente tem de grandeza para expandir. A gente, e até agora vou dividir com todo mundo que a Dani fez uma dedicatória para mim, e ela falou isso, que sejamos ativistas pela coragem de sermos do tamanho que quisermos. E eu fiquei pensando isso, quantas vezes na vida eu já me coloquei pequena, porque eu de alguma forma entendi que esse era o tamanho que era adequado, que esse era o tamanho que a gente precisava. Se eu passasse bem despercebida, melhor ainda. E eu, às vezes, até por conta do Jornada da Calma, né? Tem uma coisa de que você, não, então a calma, confundir a calma e a serenidade como se fosse um lugar de passividade, como se a gente não pudesse falar e não pudesse se colocar. E você se coloca. E isso eu acho muito importante, que você, de fato, tem esse lugar do ativismo. E a coragem traz isso, até na capa do livro, essa mulher corajosa que vai de peito aberto. Eu acho isso muito inspirador, que a gente possa assumir esse papel. Mas parece que sozinho é mais difícil. Então, queria te perguntar também, e você fala no livro um pouco, de muitas pessoas que foram importantes nesse processo. Como foi essa comunidade? Quem estava junto com você quando você deu esse salto? É muito curiosa essa sua pergunta, porque eu tinha tanto medo de não conseguir concretizar esse sonho que eu compartilhei com quase ninguém. Eu não dividi o processo. Quando eu recebi o convite para escrever o livro, a Laura sabia, a Luísa, minha sócia, sabia. E só?
Só. Eu acho que, assim, 3 gatos pingados, no fim das contas, sabiam. Tanto é que na véspera de eu anunciar que tinha escrito um livro, eu fiz um vídeo pro Instagram, e aí na véspera a Laura virou e falou assim, tua mãe já sabe? Tua tia? Eu falei, não. Vão saber assim como amigos muito próximos. Eu fiquei nessa insegurança e nesse medo. Por um lado, até achei legal, assim, porque... Não o medo, mas eu achei legal concretizar algo, esperar estar pronto pra jogar no mundo. Aprendi isso muito com minha tia. Ela falou, não, ó, antes do negócio acontecer, não divida muito, não. Sim. Mas até isso, por que a gente não pode dividir? Porque talvez eu também tenha deixado de dividir a alegria, a dúvida, o processo. Mas foi assim que eu escolhi fazer. Sendo que, ao longo do... Eu acho que essa investigação minha sobre o fenômeno da impostora, por exemplo, foi algo que foi me dando mais confiança ao longo do processo. Então, acho que eu comecei a escrever esse livro muito antes de começar efetivamente a escrever esse livro. Então, quando eu me dei conta que essa sua sensação que você relata, né, de esse lugar mais diminuído, eu não sou capaz, não é pra mim. Quando eu entendi que eu também sentia em vários momentos, quando eu entendi que isso não dizia respeito só a mim, que isso dizia respeito a todas as mulheres que eu conheço, sem exceção, eu fui estudar sobre esse tema. Eu fui entender o que era a síndrome da impostora, que hoje a gente chama muito mais de fenômeno da impostora, justamente para não patologizar algo. E aí eu fui conversar com várias mulheres. Eu fui conversar com Dé Bastos, que é uma publicitária maravilhosa, com Rafa Brites, que é a apresentadora, com Danara Pagu, que é uma influenciadora, Mari Palma, Cris Naumov. Eu fui entrevistar várias mulheres e, em comum, Carol Burgo, artista maravilhosa, em comum, todas já tinham passado por momentos ou estavam passando em que elas duvidavam da sua capacidade. Eu me lembro muito de um trecho da conversa com a Rafa Brites, que ela fala assim, quando ela já estava no começo de carreira, ela fez se inscreveu no processo seletivo de uma grande empresa, várias etapas, uma concorrência enorme, ela passou para ser um assistente de uma pessoa de um cargo super alto. E aí um amigo dela virou para ela quando ela passou e disse assim, eu também queria ter um assistente como você, tipo uma assistente linda, maravilhosa como você. E ela falou, caramba, eu provei a minha competência e uma pessoa próxima de mim me colocou nessa caixa, assim. Ela falou que aquilo ali bateu super mal, ela passou anos se sentindo menos, querendo provar o valor dela e tudo mais. E eu pensei, independentemente do seu tamanho no mundo, da sua projeção, do seu sucesso, a gente é acometida por isso, não porque a gente tem baixa autoestima, não porque a gente não confia no que a gente faz, não porque a gente não seja muito boa em tudo que a gente faz, mas porque existe uma estrutura de sociedade que não nos quer ocupando os espaços. Então, quando eu entendi isso, eu falei, caramba, a gente precisa saber do que se trata. Porque eu acho que o conhecimento liberta, né? O letramento é muito importante para a gente conseguir ter a clareza e entender que o problema não é pessoal, é estrutural. E depois eu entendi que a gente precisava se cercar de outras mulheres. Eu comecei a fazer algumas conversas com mulheres, na época da pandemia ainda, no Zoom, no Meet, para conversar sobre isso. E assim, todas sentiam as mesmas coisas, todas. Eu lembro muito de uma outra conversa também, que uma das mulheres, porque assim, a gente fala das mulheres não conseguindo ocupar os espaços, mas a gente ainda tem que fazer todos os recortes. Mulheres negras conseguem menos ainda, mulheres LGBTs menos ainda. E eu lembro de uma das participantes falando assim, eu não tenho o direito de errar, porque se eu como uma mulher negra consigo conquistar um cargo, se eu errar, eu fecho as portas para todas as outras. Então, assim, é cruel como o mundo nos trata. A gente viveu alguns anos de avanço, né, ali de 2010 para um pouco adiante, e parece que agora a gente está num retrocesso, né? A gente está vendo mais dificuldade ainda. Então, quando eu entendi isso, eu fui me fortalecendo ao conversar com outras mulheres. E aí a gente vê a mágica, né? Porque quando a gente se junta com outras mulheres, a gente cresce. Quando a gente se junta com outras mulheres, a gente é muito boa em dizer assim, Helena, como assim você tem dúvida? É claro que você vai fazer, você é maravilhosa. Aí você diz pra sua amiga também, a gente vai fazer num rodízio, né? Mas aí eu fiquei entendendo que assim, quanto mais a gente se junta, se fortalece e tem conhecimento sobre o que tá acontecendo, a gente se imune para parar de desistir antes de tentar, pra não deixar esse medo paralisar a gente, sabe? A gente tem que ir com medo mesmo, porque a gente tá fazendo não só por nós, mas por todas.
Eu acho curioso isso da gente não fazer, né? Quando a gente não faz, porque tem um significado por trás, né? O que a gente deixa de fazer? Ou o que a gente enrola pra fazer, né? Que a gente fala, eu tô procrastinando. Você fala, por que você tá procrastinando, né? Qual que é a insegurança que tem ali? Totalmente. Conversar com outras mulheres nessa experiência de estudar o fenômeno da impostora com certeza ajudou, mas eu fiquei muito impressionada no livro como você fala de uma determinação de constância, assim, de eu vou escrever todo dia. Sim. E eu fiquei pensando, qual que é o papel da rotina? Eu não sei se você usa a palavra disciplina para isso ou não, mas essa vontade de falar, eu vou perseverar e aí eu vou criar uma rotina para poder não desistir no meio do caminho da coisa que eu quero fazer. Foi uma das estratégias que eu usei para conseguir escrever, porque é isso, eu tenho a Contente junto com a Luísa, minha sócia, que é o nosso trabalho. Então, já é um trabalho que demanda todas as horas do dia. Aí eu tenho um filho que, né, quando eu comecei a escrever, estava pequenininho. Eu ainda tenho uma atuação no coletivo de dupla maternidade, que tem uma comunidade, um monte de gente. Então, assim, eu precisei cavar esse espaço para escrever, eu precisei escrever nas brechas que eu tinha. Eu sempre idealizava a cena em que eu iria para as montanhas, numa casa linda, sem Wi-Fi, escrever assim, que eu ia ficar assim, ó, tá. Essa cena, ela só existe no filme, né, e ela passa bem rápido. Até que um dia eu tava indo para um evento, no mesmo carro que a Elisama Santos, que escreve o prefácio do livro. E aí eu viro para ela e falo assim, Elisama, como é que você escreve? Você faz tudo que você faz. Aí ela falou assim, Dani, eu escrevo no meio da sala. É menino vendo televisão, meu marido fazendo não sei o quê. Aquilo ali me trouxe para a realidade de um jeito tão bom, porque eu fiquei pensando, eu quero me retirar para escrever, mas eu tenho essa vida, eu quero escrever na vida que eu tenho também. Então, foi aí que eu fui fazendo algumas estratégias. Aí, uma hora eu comecei assim, eu vou escrever uma página por dia todos os dias. Aí eu começava a escrever. Tinha dia que eu tinha o que dizer, tinha dia que eu não tinha o que dizer. Tinha dia que eu colocava assim, cardápio da semana, o que é que podemos comer? Não tenho o que dizer. Só para preencher a página, porque eu acredito que a escrita também tem uma coisa de exercício, de você conseguir preencher aquela página. E eu acho que você comparecer ao seu compromisso, alguma hora sai algo de que você se orgulhe. Então, eu fiquei muito firme nesse compromisso comigo, porque eu estava cansada de adiar. Eu estava cansada de não dizer em voz alta que eu tinha esse sonho de escrever um livro. Então, mesmo na surdina, né, porque eu não compartilhei, eu fiquei lá escrevendo e tentando. Aí, às vezes, eu conseguia um vale fim de semana. Cheguei para um retiro da Índigo, que é uma escritora maravilhosa. E foi incrível poder ficar 2 dias, assim, escrevendo um monte. Mas também é isso, você não resolve em 2 dias, é um processo. O livro você escreve, depois você edita, você precisa decantar também. Mas eu ainda luto para que nessa rotina a escrita tenha um lugar de mais protagonismo, porque tem muita coisa para fazer. E nessa vida acelerada, muitas vezes você faz tudo para depois fazer o que você mais quer. E eu ainda quero inverter isso. Quero fazer o que eu mais quero para depois fazer tudo. Nossa, eu gostei disso. Porque é uma questão de prioridade, né? O que a gente mais quer tem que vir primeiro, assim. Não tem... Você comentou da Elisama que escreve o prefácio e ela fala da relação com a filha, né? E uma coisa simples como ela cortou franja e aí a filha falou, eu também quero. Mas eu tô com medo de não dar certo. E eu fiquei pensando, nossa, quantos medos pequenos e medos grandes a gente barra. E eu fiquei pensando se existe essa escala do medo, se a gente começa por esses pequenininhos e depois a gente vai para os medos maiores, ou se a gente tira tudo de uma vez e vai logo no medo grande. Não sei, o que você acha que funciona mais, Dani? Não sei, eu tava até pensando, esses dias eu fui numa montanha-russa e eu tava meio assim, será que eu vou? E aí eu falei, é óbvio que eu vou. Como é que eu não vou? Eu gosto. Eu acho maravilhoso. Mas eu acho que às vezes a gente fica só colocando o pé na bordinha da piscina, sabe? Sim. E eu sou super essa aqui. Eu sou de Recife, né? Então o mar é quente. Então... Eu entrar no mar de São Paulo é muito difícil pra mim, porque eu acho muito gelado. Então eu sou super a que vai, com o pezinho. Com o pezinho. Aí uma vez eu tava viajando com as amigas e a gente tava ali e era um mar gelado. Aí uma hora eu dei um mergulho. E foi muito bom. De cabeça, assim. Um mergulhão, assim, sem ser o pezinho. E eu fiquei muito... Eu lembro dessa cena, foi curiosa essa tua pergunta. Eu lembro dessa cena porque eu pensei, caramba, só esse pezinho na água toda vez... Você pode ter o quanto você dá um mergulhão... É muito bom. Inclusive aquele gelo que, sei lá, em 5 segundos Tira você depois já tá bom. E você fala assim, valeu a pena. Então, eu acho que a gente pode ter uma vida inteira permeada por
pequenos e grandes medos. Mas eu não sei se é a idade, eu não sei se é a maternidade, eu não sei se são as coisas que vão acontecendo na vida, mas eu acho que a certa altura você passa a dizer mais sim pro mergulho e pra montanha-russa. E foi boa a montanha-russa? Foi maravilhosa, foi tudo. Era no escuro, assim, daquela tipo, que você não sabe nem o que tá acontecendo, foi tudo. Parece um pouco a vida, né? Quantas vezes acontecem os imprevistos que a gente não... que são imprevistos, então, de fato, a gente não previu, a gente não sabe. Aí você dá uns gritos. Grita. É importante colocar pra fora, mas passa pela experiência, né? E essa experiência fica na gente de um jeito bom. Eu lembro uma vez que eu fui... Você falou de água gelada e eu também sou, nossa, friorenta de tudo. Não gosto de água gelada, mas fui numa cachoeira que era a cachoeira mais linda, assim. E aí eu falei, foi tão difícil chegar na cachoeira e tal. E a hora que chegou, eu falei, não vou entrar não, tá muito gelado. Você fala, não faz sentido. Não tem por que a gente... E até voltando quando você falou sobre o seu irmão, sobre a morte do seu irmão, e o luto que você descreve com toda a sensibilidade, também chega na gente que está lendo todo o sentimento, que ele tem esse poder de lembrar que a gente está vivo. E aí, lembrando que a gente está vivo, então a gente mergulha mais. E é uma forma também de honrar a memória dele, inclusive, né? Esse livro. Não, eu escrevo ali no começo, né? A morte dele, ele me deixou cheia de urgências inadiáveis, assim. Eu acho que perder alguém é horrível, mas perder alguém que tem 44 anos é assim, não devia poder ser. Não podia, sabe? Não podia acontecer, sim. Acho que nessas horas a vida... Você sente que o roteirista da vida deu uma caprichada, assim, que não precisava. A carga de drama no filme é intensa. Mas eu acho que é isso. A minha sensação com a morte dele é que me mudou completamente. Então foi um lugar que eu fiquei doente, né? Fiquei deprimida e tudo mais. Mas mudou coisas dentro de mim que... Tem uma parte até que foi muito, muito curiosa, assim, que às vezes eu não conseguia querer estar perto de grandes amigos, porque era como se eles me conhecessem de um jeito, sendo que eu tava virando outra pessoa e eu tava precisando que outras pessoas me vissem, porque parece que quem tava comigo na hora de uma dor muito profunda, eu não consigo nem explicar direito como é, mas assim... Foi tão doloroso que, parece isso, quem me acompanhou ali naquele processo, se eu, depois de um tempo que passou, ver aquela pessoa também me lembraria do tamanho da dor. Então, foi um negócio que mexeu comigo em todas as esferas, assim. Eu acho que mexeu comigo nesse lugar de... E aí, se eu morrer amanhã? Eu vou ter... Sei lá, naqueles 5 segundos antes de morrer, eu vou pensar, meu Deus, eu me arrependi porque eu não fiz alguma coisa. Eu me arrependi porque eu não dei o mergulho, eu me arrependi porque não fui na cachoeira, e isso literal e metaforicamente, né, que você tá falando. Então, eu acho que me deu esse lugar de muita urgência. Ao mesmo tempo, me dá uma dor de pensar nisso, porque é meio assim, caramba, você precisou passar por uma coisa tão difícil pra conseguir fazer isso, assim, e aí tem várias dores, assim, tipo, pra mim é uma dor pensar que ele não vai ler esse livro, sabe, porque eu acho que ele ia ter várias críticas, mas ele ia ficar super orgulhoso, muitas coisas que tem muito a ver, a presença dele na minha vida sempre teve, no final eu me dei conta, assim, que essa impostora que eu senti por muito tempo e sinto, tinha muito a ver, assim, eu colocava ele num pedestal e era realmente a pessoa mais inteligente, era muito crítico em relação a tudo que eu escrevia, por isso que eu também peguei tanto gosto por escrever toda uma história. Mas é isso, aí você tá vivendo uma alegria, mas você não tem aquela pessoa ali pra compartilhar. Então, é muito brutal, assim, é muito difícil. E aí é isso, em vários momentos tem uma alegria triste, assim, do tipo, caramba, você tá feliz, você tá, né, realizando um sonho, mas aquela pessoa ali que testemunha a sua vida inteira, o grande companheiro de vida, não tá. Então, mas aí eu acho que a minha maneira é de honrar isso, de honrar esse laço tão forte. É isso, eu escrevo muito sobre ele, né, no Instagram, eu escrevo várias cartas pra ele sobre o luto, o que eu sinto. E eu acho que é uma maneira de honrar a existência dele, é uma maneira de mantê-lo vivo um pouco, porque eu acho que a gente tem uma dificuldade muito grande de falar da morte. Sim. A gente não fala, a gente adia, e quando acontece alguma coisa, por um tempo, as pessoas próximas ficam mais cuidadosas, depois vira meio um tabu, assim. E, infelizmente, é a única certeza que a gente tem, todo mundo vai perder alguém, e eu acho que a gente devia colocar
esse assunto mais na mesa, porque, sei lá, não é que o tempo passa e diminui a dor. O negócio vai e volta, o negócio se transforma, assim. Então, acho que de alguma forma é isso, assim, eu preciso fazer as coisas porque tem sempre essa presença dele muito forte, que, assim, não tem como adiar. Uma hora a gente não vai poder fazer, seja por uma limitação física, seja por uma limitação econômica, mas assim, se a gente tem as condições hoje de fazer, porque a gente tá fazendo. Então, acho que no fundo, ele tá aí comigo. Agora você fala dessa urgência inadiável, né, do que tinha que acontecer, mas a sensação te vendo é que ela é uma urgência que ela também vem com centramento, assim, ela vem com calma, parece. Não é uma afobação de sair fazendo sem... porque às vezes a gente pensa no urgente, no atropelado, né, no que pode ser uma sensação olhando de fora, talvez aí dentro você sinta diferente, mas queria saber como é que combina essa urgência com a calma. Eu sou mais pra atropelada. Mais pra atropelado, muito. Tudo bem. Às vezes eu sou assim, ó, eu quero fazer, aí eu fico ansiosa e tudo mais, mas o que eu sinto que talvez não seja calma, mas seja uma clareza. Uma clareza, assim, tipo, eu sinto isso, eu tenho sentido isso nos últimos anos, de repente tem uma certeza e uma clareza em relação a caminhos. Sim. Porque talvez é isso, quando a gente é mais nova, a gente se distrai com as possibilidades e é isso, você quer agarrar tudo ao mesmo tempo. E às vezes você te dá uma ideia de que você quer agarrar uma coisa que você nem queria. E você vai indo no fluxo, mas eu acho que toda essa jornada, pra mim, me trouxe... A calma ainda não gostaria mesmo. É isso, você tem isso, eu sinto que você tem isso internamente. Estar na sua presença... já dá uma baixada no cortisol. Que bom. Gostaria de conseguir isso um pouco, mas a clareza eu acho que é muito legal, pra gente parar de se distrair tanto. Porque sempre vão ter mais vontade do que a gente vai dar conta de fazer, mas saber que a gente quer muito isso ajuda. Eu acho que pra mim é isso, foi a certeza. Eu vou escrever esse livro, vai ter que acontecer, mesmo que eu não tenha as condições ideais, mesmo que eu duvide, mas assim, eu sei que é isso que eu quero fazer. E a sensação de fazer e de concretizar, aí você fala assim, uau, consegui. Então, o que mais dá pra conseguir depois que a gente conquista algo que a gente quis por tanto tempo? Queria te perguntar sobre esse próximo passo, já que a gente está no finalzinho do Jornada da Calma agora, e você fala de falar em voz alta os nossos sonhos, acho que é um jeito de sonhar em voz alta. Qual que é o próximo sonho que você quer, Dani, ver concretizado? Ai, meu Deus do céu, deixa eu só pensar. Pergunta fácil, entendeu? Pra terminar. Então... Tranquilo, só qual é o sentido da vida, é meio isso. Exato. Com certeza eu quero escrever mais livros, isso eu tenho certeza. Esse eu tava na dúvida se eu falava ou não, mas eu quero muito entender se a gente quer ter um segundo filho. Legal. É isso, ó. Pra quem não falou que escreveu o livro, falar isso em voz alta é um passo. Mas entender, sabe? Se existe essa... Existe a vontade, mas vai existir a concretização? Aí tem 1000 coisas, né? 1000 medos. Mas eu quero entender isso. Que lindo, Dani. Você se sente mais corajosa hoje do que quando começou todo esse processo? Me sinto. Eu sinto que tem uma coisa muito bonita que tem acontecido com o livro, que é várias mulheres chegam pra mim e falam, sussurrando, bem baixinho, meu sonho também é escrever um livro. E aí, eu acho tão bonito. Eu acho que é isso, ao me colocar no livro, eu abri uma conversa para várias pessoas que eu não conheço e que eu ainda vou conhecer. Teve um dia que uma pessoa também me escreveu falando assim, Dani, eu precisava tanto de ler isso, eu comecei agora e eu tava precisando de coragem exatamente para pensar se eu queria ter mais um filho. E eu descobri hoje que eu tô grávida. A primeira pessoa que eu tô contando é pra você, nem meu marido sabe. E aí eu falei, não é uma pessoa que eu conhecesse. Sim. E eu falei, olha o que a escrita pode mobilizar. Olha como é bonito quando você faz o que você acredita, o que você tem vontade, o que você desejou por tanto tempo. Que portal se abre para uma conexão muito forte, muito genuína com pessoas com quem que você não conhece, mas com quem você vai trocar a partir da experiência humana. Então, assim, é muito bonito, é muito forte. E eu tenho muita vontade de estar cada vez mais cercada de mulheres e de pessoas que queiram fazer esse tipo de mergulho na vida, sabe? Então... Eu sinto que
cada vez que a gente se coloca nesse lugar vulnerável e que a gente compartilha desse lugar, a gente se dá as mãos, literal e metaforicamente também, e a gente avança muito mais. E me interessa esse mundo em que as mulheres avançam, se apoiam, entendem que juntas elas podem muito mais, que a gente tem que conseguir ocupar esses espaços, porque a gente não faz isso só por nós individualmente, a gente faz isso porque até um dia desses a gente não escrevia livro, até um dia desses a gente não publicava livro, até um dia desses a gente não votava. Então a gente tem que agarrar cada oportunidade e pensar, um monte de gente lutou para que a gente pudesse fazer as coisas hoje. E que a gente seja também essas figuras para as meninas que estão vindo aí, para que elas não se sintam impostoras, para que elas não duvidem, para que elas tenham sempre esse ímpeto corajoso que a gente vê no olho de uma criança, na atitude de uma criança. Qual é o momento que a gente perde isso? Qual é o momento em que a gente fica tão cheia de dúvida? Então, eu acho que quando a gente se junta, se fortalece e a gente se imune dessa coragem, a gente está fazendo um trabalho invisível também. A gente está tecendo algo que vai muito além da gente desse tempo aqui, sabe? Então, eu tô bem feliz de ter dado esse salto e entender que tem um monte de gente dando esse salto junto, sabe? Nossa, muito. Queria te agradecer, Dani, mesmo por ter escrito e por estar aqui hoje no Jornada da Calma, que eu acho que talvez foi um sonho que eu tive durante muito tempo, que eu também não falei em voz alta, que eu queria que o Jornada tivesse esse passo de ter um formato novo, de ter um alcance diferente, de ter o vídeo também, a imagem, para poder ter o cheiro de verdade da conversa que acontece aqui. E eu tava com medo. Porque eu falei, será que eu vou dar conta? Será que vai ser legal? Como será que vai ser? Mas aí o universo também, ele faz as suas pegadinhas com a gente, mas ele também é bem elegante às vezes e tem os nossos presentes. E que presente poder ter sido com você a conversa, ter sido com você essa estreia. Queria te agradecer muito mesmo por você estar aqui, Dani. Obrigada. Não, eu te agradeço muito. Eu fico muito feliz, assim, que você leu meu livro. É um sonho mesmo, assim. Eu admiro demais seu trabalho. Eu desejo que essa nova etapa de jornada seja ainda mais maravilhosa e que alcance outras pessoas. Acho que você nasceu para fazer isso. Você transmite exatamente o que você está colocando no mundo e que mais pessoas sejam beneficiadas por isso. É muito bonito e generoso. Eu te agradeço muito, muito, muito. Obrigada, Dani. Quero agradecer também você que está aqui com a gente, junto nesse episódio diferente do Jornada da Calma. Eu só posso agradecer sempre pela sua confiança, pela sua abertura e dizer que a gente se vê na próxima segunda, então, no próximo episódio do Jornada da Calma, oferecido por Downy Brisa Suave. Tchau, tchau!